Oi pessoal, meu nome é Carla, sou médica, sou apaixonada pela psiquiatria e hoje eu vim fazer junto contigo uma análise do filme Coringa. O filme estreou na última semana e está dando o que falar nas redes. Então vamos analisar o que ele tem de viés psiquiátrico e como que a gente pode aprender um pouco mais com esse filme. O filme retrata a história do vilão Coringa e me parece que a produção quis tentar exibir alguns motivos para ele ter o comportamento violento que ele tem ao longo dos anos. All I have are negative thoughts. A produção não deixa claro qual que é o diagnóstico do vilão, mas eles dão algumas pistas que servem para a gente poder analisar a história mental desse sujeito. Bom, fica muito claro para a gente que o Coringa ele tem uma psicose. Nós chamamos de psicose qualquer condição mental que altera o senso de realidade do sujeito, que altera as sensações, a percepção que ele tem, não só da realidade, mas a percepção dos sentidos. Eu vejo gente morta. Olfato, visão, tato, enfim, qualquer sentido. Se tiver uma alteração desses sentidos, isso pode ser uma psicose, né? E geralmente a psicose está relacionada com comportamento desorganizado e outras alterações. My life was a tragedy. Fica muito evidente para a gente que o Coringa ele tem esse comportamento bizarro, né? E existe um único momento no filme que aponta para a gente que ele tenha um delírio. O momento do filme que a gente percebe que ele realmente é psicótico e que provavelmente a psicose dele é um transtorno delirante é o momento em que nós descobrimos que a história, o romance dele com aquela vizinha não existe. Então vamos explorar isso um pouquinho mais. No início do filme existe uma cena que pode nos levar à falsa impressão de que é um delírio. Quando eu estava assistindo, eu tive a sensação de que ele estava delirando, mas no final do filme eu vi que não. Qual que é essa cena? É no início, quando ele começa a assistir um programa de comédia na TV e aí ele se vê dentro daquele programa. É muito comum que pacientes com alteração da consciência do eu, consciência de si, achem que a televisão ou o rádio estão falando dele, que é algo referente a ele. Só que não foi isso que aconteceu no filme Coringa. Nós percebemos claramente quando ele de fato participa do programa de comédia que, na verdade, aquela cena inicial do filme em que ele se vê no programa era algo da imaginação dele apenas, não algo delirante. Por quê? O que é um delírio? Delírio é um juízo falso da realidade. A pessoa ela tem certeza de algo que na verdade não é real, que não é do senso comum, não é cultural. É uma crença que não é alterada pela crítica, ela não é passível de mudança, ela é irremovível. E no caso, isso não é um delírio, essa cena não é um delírio, por quê? Quando de fato ele é convidado para participar do programa, ele fala a seguinte frase: é do jeito que eu sempre imaginei. E aí a gente percebe, né, que essa cena inicial não era delirante, era algo da imaginação dele, do querer dele fazer parte daquele programa e por isso ele se via lá dentro, era algo da imaginação e não era algo delirante. Por quê? Se fosse delirante, quando ele fosse chamado para ir ao programa e lá estivesse, ele não iria dizer essa frase, ele ia dizer: olha, da última vez que eu vim era assim. Porque no delírio, no pensamento delirante, ele já teria estado no programa e aí não teria toda aquela cena de encantamento dele frente ao programa, frente à participação. Então fica muito claro pra gente que não é um delírio, ele, na cabeça dele, ele nunca tinha participado do programa, então não é um delírio aquela cena inicial. E existe uma única situação no filme que mostra pra gente que Coringa delira. Qual é essa situação? O momento em que nós percebemos que o romance dele com sua vizinha não existe, é algo que provém do seu pensamento, do pensamento delirante. O filme retrata a cena na qual eles se conhecem no elevador e a partir desse momento, desse conhecimento, Coringa passa a desenvolver o pensamento delirante com essa vizinha. Nós vimos cenas deles se beijando
Vimos cenas deles caminhando na rua. Think this is funny? Vimos ela o acompanhando no hospital enquanto sua mãe estava doente. Vimos ela na apresentação de comédia que ele faz. E no final nós percebemos que ela não estava em nenhuma dessas situações, que portanto é um pensamento delirante. Em nenhum momento Coringa questiona se era real o pensamento dele, se de fato ele estava com a vizinha ou não. Isso é um tipo de delírio. E o transtorno delirante do qual Coringa sofre é chamado transtorno delirante erotomaníaco, que significa que o centro do delírio é que outra pessoa está apaixonada por ele, por si. A mãe de Coringa, no entanto, é a personagem que melhor exemplifica o transtorno delirante do tipo erotomaníaco. Esse transtorno geralmente acomete mulheres que têm baixas condições socioeconômicas, que ocupam empregos socialmente inferiores e geralmente elas se apaixonam por pessoas que estão a um cargo superior, seus chefes, como no caso do filme, o chefe, o dono da casa onde a mãe de Coringa trabalhava. Geralmente essas mulheres são isoladas socialmente, têm poucos contatos sexuais e aí desenvolvem esse delírio, essa certeza do amor de alguém que é superior a elas. Então o filme ele desenvolve muito bem o transtorno delirante erotomaníaco, porque ele inclusive aborda as questões epidemiológicas, que é mais comum em mulheres desse nível social. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. Voltando ao nosso personagem principal, Coringa, será que a doença psiquiátrica que ele apresenta justifica o seu comportamento violento? What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. A resposta é não, de jeito nenhum. Não existem evidências científicas para alegar uma associação direta entre doença mental e violência. O que nós sabemos é que os doentes mentais são mais suscetíveis a sofrer violência devido à sua vulnerabilidade. What's so funny? Freak! Existe a ideia geral de que o paciente psiquiátrico tem a maior propensão para cometer algum tipo de crime, principalmente os crimes violentos. E isso não é verdade. Voltando para o nosso personagem, do ponto de vista legal, ele deveria responder pelos crimes que cometeu. A doença mental que ele apresenta não justifica seus atos de violência. Por quê? Vamos analisar cada um dos crimes. O primeiro crime que ele cometeu foi no trem com aqueles 3 rapazes. A princípio era um crime de legítima defesa, mas no final da cena nós vemos que ele vai atrás de um dos agressores que está tentando subir as escadas com dificuldade para fugir dele. E mesmo assim ele vai atrás e atira nas costas mais de um disparo. E aí o filme mostra uma cena na qual ele tem um alívio. Então nós podemos ver que não foi apenas por legítima defesa. Na verdade, o tempo todo nós temos a impressão de que os crimes de Coringa são para reforçar um poder que ele não tinha antes. Ele diz várias vezes: antes eu não era visto, agora eu sou visto. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. O segundo crime de Coringa é com sua própria mãe, na qual ele a sufoca e a leva a óbito. O terceiro crime de Coringa é com seu colega de trabalho, que vem até sua casa prestar condolências pela morte da mãe. O segundo crime no seu apartamento foi completamente impulsivo e movido por certa sede de vingança. Seu colega de trabalho, que foi por ele assassinado, simbolizou uma vingança a todos os que o humilharam ou o trataram mal um dia. Isso fica evidente no fato de ele ter poupado a vida do outro colega de trabalho, o anão, sob o seguinte argumento: você foi o único que foi legal comigo. E por último, nós temos o assassinato premeditado do apresentador de TV, no qual há cenas em que Coringa planeja essa morte. Portanto, nenhum dos crimes que ele cometeu foi sob uma vivência delirante ou alucinatória. Os crimes que são inimputáveis na psiquiatria são os crimes nos quais os doentes mentais
estão em vivência alucinatória ou delirante e, portanto, o crime pode ser justificado na doença mental. Geralmente, os pacientes não têm críticas sobre o crime, frequentemente não se lembram do que cometeram, e isso tem que ser desenvolvido com o paciente. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you What's so funny? just Resumindo, Coringa é um personagem excêntrico que apresenta um transtorno psiquiátrico denominado transtorno delirante e cujos crimes não são justificáveis por sua doença. É muito provável que nosso personagem tenha traumas não resolvidos, dos quais ele não se recorda e que precisa ser tratado em terapia. Então, a psicoterapia eficaz seria muito importante para que o nosso vilão voltasse a ser bonzinho. A superação dos traumas vividos é muito importante para que ele pudesse ressignificar aquilo que ele viveu e assim reestruturar sua vida. Arthur, does it help to have someone to talk to? Bom, gente, um prazer enorme fazer essa análise do filme com vocês e nos vemos no próximo filme polêmico que vier por aí.